Um ecossistema de desenvolvimento social que transforma pobreza em dignidade. Essa é a Rede Gerando Falcões. O grupo atua em parceria com ONGs, com milhares de líderes sociais, com a missão de desenvolver soluções inovadoras, sustentáveis para as áreas mais vulneráveis do país. O JR Business tem o prazer de receber Lê Maestro, cofundador e diretor de operações da Gerando Falcões. Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui com você, Giovana, com a galera, para a gente falar de tecnologias sociais, para combater a pobreza. Obrigado pelo convite. É isso aí. E você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao JR Business. Nossos episódios ficam disponíveis nas plataformas digitais da Record. Também tem a nossa versão em podcast, se você preferir ouvir. E a gente também está na Record News. Bom, Lê Maestro, a Gerando Falcões existe desde 2011. E já impactou mais de 5.500 comunidades. A que se deve esse sucesso? A essência continua a mesma quase 15 anos depois? Sim, eu acho que tem um mix, de a essência de colocar a pobreza no museu e não a favela. E pra gente, o contrário de pobreza é dignidade. Então, essa chama sempre se manteve viva. Mas acho que o sucesso para a gente escalar isso é que desde o princípio da Gerando Falcões, a gente entendeu que só boa vontade não bastava, que a gente tinha que se desenvolver e fazer uma transição de líder social para empreendedor social, ou seja, colocar gestão no bem que a gente fazia. Aprender como liderar pessoas, liderar processos, liderar o recurso que a gente foi adquirindo e, depois disso, conseguir disseminar esse mesmo conhecimento, essa mesma metodologia para outros líderes e outros empreendedores sociais. E aí, quando você cria uma rede, um ecossistema, fica quase que impossível de você dar errado no combate à pobreza e crescer como organização. Esse termo, empreendedorismo social, é um termo que acho que no passado poderia causar um pouco de estranhamento, mas hoje vocês efetivamente têm isso como um papel dentro da nossa sociedade e uma profissão? Uma profissão, acredito que sim, e é fundamental para que o trabalho social, ele ganhe escalabilidade e ele também tenha mais efetividade, Então, vou dar um exemplo simples. No começo, a gente tinha lá oficinas de skate, de cultura e de esporte. E, geralmente, a evasão escolar gira em torno de 20% a 30%, até 40%, dependendo do caso. E a gente botou uma meta. Então, nós somos empreendedores, então a gente tem uma meta, apenas 10% de evasão. E aí, cada professor também tinha sua meta, os coordenadores uma meta, e todos trabalhavam para cumprir aquele objetivo de ter 10% apenas de evasão nas nossas oficinas. Parece que é algo chato de se fazer, ou um termo do corporativo, mas o resultado foi mais crianças na sala de aula, menos crianças na rua e mais jovens que não foram para o crime e que traçaram uma carreira de sucesso. Então, o empreendedorismo, além de ser importante para gerir a ONG como se fosse um negócio, ele também é importante para o empreendedor entender que ele não precisa apenas trazer receita para sua ONG do recurso de filantropia, até porque o recurso existente de filantropia no Brasil, ele é inferior à quantidade de organizações sociais que existe. Por exemplo, no ano passado, se eu não me engano, a filantropia doou 12 bi de reais. E nós temos 800 mil organizações. Se dividir esses 12 bi para 800 mil, dá em torno de 15 mil reais para cada organização fazer impacto. Ou seja, é um recurso muito pequeno para o que precisa ser feito. Então, a gente quer que o líder social, ele não só entenda esse termo, mas ele se comporte como um empreendedor, que ele crie negócios sociais e que ele também, com a filantropia e com os negócios, consiga complementar a receita para combater a pobreza. E eu vi que o jovem, o adolescente, a criança acaba sendo a chave de tudo, para fazer essa transformação. O Gerando Falcões, ele surgiu com a inspiração do livro Jovens Falcões. Por quê? O Edu, ele nasceu num barraco, de madeira, o pai dele preso, a mãe dele uma diarista, e que dizia para ele todo dia: filho, não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai. E a mãe do Edu foi uma figura de inspiração muito importante. E ele entende, então, que para que
outros pudessem voar como falcões, eles precisariam ter cada vez mais referências de pessoas que saíram do nada e conquistaram algo para se inspirar. Então, Edu escreve esse livro com 12 histórias inspiradoras para que esses jovens pudessem adquirir esse conhecimento, porque o conhecimento liberta, e não só o conhecimento acadêmico, mas o conhecimento de histórias, de vivências, de possibilidades. E aí a gente começa um movimento em escolas, a princípio, que chamava Show de Inspiração, onde o Edu palestrava, eu cantava rap, e a gente dizia para esse jovem que, assim como a mãe do Edu dizia que não importa de onde vem, o que importa é para onde vai, eles também não tinham que se importar de onde eles moravam, qual era a cor da pele, qual era o preconceito que eles viviam, que tudo isso poderia ser superado a partir de muita resiliência, persistência, para que o futuro deles fossem diferentes. Como foi na minha vida, Giovana? Eu passei 8 anos da minha vida, por exemplo, dependente de cocaína. Meu pai batia na minha mãe quando eu era criança, meus irmãos mais velhos eram usuários de drogas e os meus tios eram assaltantes. Eu tinha 6 anos de idade e era o que eu presenciava. Então, sem saber, eu adquiri vários traumas, questões cognitivas, um monte de insegurança. E na minha adolescência eu encontro na cocaína o refúgio, né, que quase custou a minha vida. E foi dentro de uma comunidade terapêutica que eu descobri o talento que eu tinha para música. Eu também gostava de andar de skate e falei, eu vou criar um projeto no meu bairro para impedir que as crianças sigam o meu exemplo do passado. E foi quando eu me reencontrei com o Edu escrevendo o livro Jovens Falcões, e a gente une esses propósitos. E hoje, depois de 15 anos, você ter sido eleito pelo Fórum Econômico Mundial um dos brasileiros que podem mudar o mundo, paulistano nota 10, de ter me tornado um palestrante, de palestrar em empresas gigantescas dentro, fora do país, de ter construído, junto com o Edu, Maiara e Amanda, a Gerando Falcões, que é uma das maiores organizações sociais da América Latina, eu posso ser essa referência para esse jovem que ele não entende ainda o potencial dele de falcão, mas a gente quer que, por meio das nossas histórias, das nossas tecnologias sociais, ele encontre esse caminho e também o seu destino. Vou aproveitar que você falou disso e já vou falar do objetivo principal de vocês, que vocês dizem assim, abre aspas, transformar a pobreza das favelas em peça de museu antes de Marte ser colonizado. O que isso quer dizer? Significa que existe uma corrida social, né, e existe uma corrida espacial. Uma corrida da tecnologia. E não faz tanto sentido a gente ter tanto recurso financeiro, tanto recurso de pessoas, de inteligência, de tecnologia para fazer o foguete ir para a Lua e não conseguir acabar com a pobreza. Então, a gente acredita que antes de Marte ser colonizado, é possível acabar com a pobreza aqui. E o contrário de pobreza para a gente é dignidade. A gente sabe que nem todo mundo vai ficar milionário, mas todo mundo precisa ter uma casa para morar, um chuveiro para tomar um banho, uma privada para fazer suas necessidades, as 3 refeições do dia, poder ir e vir. E eu acho que isso é o mínimo aceitável para que a gente possa dizer que as pessoas têm dignidade. Então, a gente acredita que por meio de tecnologias sociais, porque a pobreza, ela não é uma coisa só. A pobreza não é só falta de dinheiro. A pobreza, ela é multidimensional. A pobreza é falta de dinheiro, mas ela é falta de autoestima. A pobreza é falta de uma mentalidade não aprisionada à escassez. A pobreza, ela é emocional também. A pobreza ela é sistêmica, a pobreza ela é um projeto. Então, a gente atua por meio das nossas tecnologias sociais para que, de forma multidimensional, a gente consiga fazer com que as pessoas saiam da pobreza. Então, por meio da educação, por meio de emprego e renda. Por exemplo, a gente só esse ano conseguiu empregar 16 mil pessoas. E a gente formou 25 mil delas em várias trilhas técnicas e depois teve um encaminhamento para o mercado de trabalho. Só que antes delas serem encaminhadas, a gente trabalhou a questão de autoestima, de autorresponsabilidade, dela entender que quando ela estiver dentro de uma empresa, ela está ali no ambiente corporativo, então ela precisa seguir algumas regras, que ela também não pode se limitar, que a criatividade que ela teve lá na favela, por conta da escassez, por conta da falta de recurso, dela ter que se reinventar o tempo todo, fazer muito com pouco, não é uma fraqueza, é uma habilidade. E que se ela usar isso dentro da empresa para fazer mais, para criar solução onde todo mundo vê problema, ela vai se destacar e ela vai conseguir subir de cargo, ela vai conseguir criar o seu próprio negócio e vencer na vida. Então, todo o nosso trabalho, as nossas tecnologias sociais, elas visam combater a pobreza de maneira multidimensional e não apenas por um único ângulo.
Bom, vou aproveitar então para falar desses projetos, porque já que essas transformações acontecem em diferentes ângulos, em diferentes aspectos e vocês lidam com tudo isso ao mesmo tempo, tem diversos projetos para cuidar, certo? É isso. O primeiro deles, Favela 3D. Fala um pouco desse projeto, um ecossistema de transformação de vocês. Favela 3D, os 3Ds é digna, digital e desenvolvida. Então, continuando até o que eu estava dizendo aqui, quando a gente começou a falar, nós precisamos colocar a pobreza da favela no museu, só que a gente trabalhava só com educação, cultura e esporte. E aí a gente entra dentro das favelas, a gente vê que falta saneamento, que falta moradia digna, que ainda tem lugares que as pessoas estão morando num barraco sem banheiro. E aí, se a gente oferecer só a cultura e o esporte e de alguma forma não interferir nessa infraestrutura, vai ser difícil ela conseguir até absorver melhor a informação que está sendo oferecida para ela, seja de qualificação, seja cultural, seja esportiva, porque ela volta para casa, ela não tem um banheiro para fazer suas necessidades. Então, a Favela 3D, ela trabalha em parceria com o poder público e a iniciativa privada. Constrói-se um projeto de 2 anos para que tanto a parte de infraestrutura física dessa favela, com apoio do setor privado e poder público, seja transformado, quanto por meio do decolagem, que são trilhas individuais de acompanhamento familiar. Essas famílias são diagnosticadas para entender se ela está em extrema pobreza ou se ela está em pobreza, quantas pessoas tem naquela família, se está na escola, se não está na escola, se está na creche, se não está, se está empregado, se está desempregado, se terminou a escola. E depois que é feito esse diagnóstico, a gente constrói um plano de 2 anos com aquela família, para que ela seja acompanhada de maneira individualizada e a gente vá ajudando ela para que também pela força dos seus próprios braços e também por conta das orientações que a gente dá, ela consiga ir concluindo as etapas que vão fazer ela evoluir até ela sair da pobreza e chegar em dignidade. Então, se não está na escola, vamos fazer o EJA. Se não tem qualificação profissional, olha, a gente tem uma frente de inclusão produtiva, tem todos esses cursos. É cuidador de idoso, é programador, é auxiliar administrativo, vamos estudar. Se não tem creche, qual que é a creche mais próxima? Não tem nenhuma. Vamos intervir com o poder público, esse lugar precisa ter uma creche. Então, a gente faz toda essa movimentação para que aquela favela seja transformada. E nós temos alguns cases, vou falar de 2, que é a Favela dos Sonhos em Ferraz de Vasconcelos, que por meio do Favela 3D, as ruas foram pavimentadas, saneamento básico, a Sabesp entrou, as casas foram modificadas, e a Favela Marte, que eram todos barracos de madeira e foram todos postos abaixo, e hoje tem casas com garagem, com quarto, com centro de educação dentro da favela, né? E com esse plano de saída das pessoas da pobreza, a gente tem lá mais de 80% das pessoas que estavam em extrema pobreza e hoje estão em dignidade. É bacana, né? Esse tempo de transformação que você acaba vendo concretamente uma ideia se tornar realidade e as pessoas acreditando, porque também tem a questão de poder ser uma ideia na sua cabeça, mas o outro não comprar, né? Então é muito interessante porque a rede acaba se tornando uma grande família e um vai passando para o outro e você consegue ampliar ainda mais o alcance, né? Que é justamente esse o trabalho de vocês. É isso. Em relação às mulheres, vocês também têm um projeto para as mulheres, se chama Asmara. É isso aí. Asmaras, ele surgiu dessa convivência com a favela e dessa coisa multidimensional. A gente percebeu que a maioria dos chefes ou as chefas de família eram mulheres e boa parte delas mães solos e com dificuldade de trabalhar fora, porque o lugar não tem creche, ou às vezes a creche não fica o dia inteiro com a criança, ela precisa dar atenção para o filho, difícil trabalhar fora. Então, as Maras, ela veio para dar solução para que essa mulher possa gerar renda de forma autônoma, pelo WhatsApp, pelo Instagram, vendendo na vizinhança. E então, é como se fosse uma rede de venda direta, onde essa mulher ela recebe um microcrédito. Para que ela consiga fazer a venda, ela precisa entrar dentro de uma mulher, precisa chamar as suas amigas. E elas criam uma coisa que a gente chama de liga, que são grupos solidários. E aí, esse grupo solidário elege uma presidente, uma tesoureira, para gerenciar aquele grupo.
Coletivamente, elas pegam crédito em produtos dos mais variados possíveis, de eletrodoméstico, roupa, itens de beleza, e elas fazem as vendas e recebem uma comissão por essa venda, pagam o seu crédito e no mês seguinte elas aumentam a aposta até que elas vão ampliando a sua capacidade produtiva de geração de renda. E muitas delas fazem isso sem sair de casa. E é uma forma também de complementar a renda. Então, tem uma outra Mara que ela já está trabalhando, fazendo limpeza, ou ela já está como atendente em algum restaurante. E quando ela chega em casa, ela vai fazer as vendas, leva as peças para o trabalho. Então, é uma renda de complementar para algumas mulheres e, às vezes, a única renda que aquela mulher tem. E a Falcões University é um acelerador de talentos sociais, né? Isso traz um diferencial para os líderes, para os empreendedores sociais, é assim que você chama? Ou líderes acaba sendo uma coisa e empreendedores sociais outra? A gente encontra líderes sociais que se tornam empreendedores e é fundamental. Os 4 primeiros anos da Gerando Falcões foi de muita estruturação, aprendizado, até que no 4º ano a gente já tinha alguns patrocinadores consolidados, a gente atendia 2.000 famílias e tinha aprendido como fazer aquele negócio. Então, o Edu, provocado pelo Lema, falou, cara, precisamos ampliar isso daqui, outras pessoas, outros Edus precisam ser encontrados. Só que o que tinha feito a gente ter sucesso era o que estava por trás, era a metodologia, era a gestão. Então a gente criou a Falcons University como uma universidade da liderança social e pegamos esses 4 anos de aprendizado da Gerando Falcões e disseminamos ele em 12 módulos de aprendizagem. Então tem gestão de pessoas, tem inovação, tem tecnologia, tem um módulo que a gente chama de expertise de favela, que é as manhas que a gente faz as coisas lá na ponta. E esses líderes, depois de passarem por um edital, eles passam por essa trilha de aprendizado para que eles, no final dessa formação, consigam implementar dentro da sua organização essa metodologia. E a gente tem cases, por exemplo, do Instituto Grito, que quando entrou para Gerando Falcões, ele captava R$150 por mês e atendia 200 crianças de forma altamente voluntária. Hoje o Grito capta R$4 milhões por ano e atende 2.000 famílias no seu território. Como a ONG do Girleno, que chama AVA, que está no norte, lá em Manaus, numa região quase que ribeirinha, que quando ele entrou para a Falcons, ele não tinha um CNPJ. O Girleno terminou o ano passado captando R$6 milhões e está se tornando uma grande referência no norte do país. Então a Falcons ela vem para dar esse punch de conhecimento para que esses empreendedores consigam prosperar no combate à pobreza dentro dos seus territórios. Eu entendo que tem também alguns empresários, você citou o Lehman, para ajudar nessa ideia, nos conhecimentos que são baseados até em quem já tem um patrimônio maior ou quem trabalha com negócios, né? Sim, exatamente. A gente sempre foi muito aberto para trabalhar com a iniciativa privada dos 2 pontos de vista. Do econômico, a gente precisa sim do recurso financeiro, mas a gente também está sempre buscando conhecimento. Então, esses empresários, eles doam mais do que dinheiro para a gente cria relacionamento, a gente convive junto, eles vão na favela, eles abrem a porta das empresas para que a gente aprenda como é que eles estão fazendo lá na empresa deles, toda a forma de gestão, de venda de produto, e a gente vai não só com o recurso financeiro da iniciativa privada, mas também com o conhecimento que a gente consegue absorver lá, fazendo a rede Gerando Falcões ficar cada vez mais potente e cada vez mais relevante, né, na nossa atuação. Então a gente é muito grato a todos os nossos investidores e esses empresários que nos apoiam. Lê Maestro, em relação a quais são os próximos passos da Gerando Falcões? Hoje vocês trabalham com praticamente metade dos territórios de favelas no Brasil. O que vem daqui para frente? Bom, acho que a gente tem um grande objetivo e inclusive a gente anunciou publicamente há 3 semanas atrás que é tirar 1 milhão de pessoas da pobreza nos próximos 10 anos e ampliar de forma significativa a nossa frente de negócios sociais e também ampliar a nossa expressão ou a forma como a gente vai atuar com o poder público para que a gente consiga executar 1 milhão de pessoas fora da pobreza com recursos de filantropia e com recurso de negócios sociais para que esses empreendedores também se tornem autossustentáveis e de alguma forma apoiar ou co-construir
com os governos políticas públicas para que essas metodologias de combate à pobreza possam ser replicadas para todo o Brasil. A gente sabe que enquanto Gerando Falcões, a gente talvez não vai conseguir fazer toda a transformação se a gente não conseguir fazer isso em rede, e não só com a rede Gerando Falcões, mas em rede com o poder público e a iniciativa privada. Então, a gente quer, nos próximos 10 anos, construir esse legado, deixar esse legado para que as futuras gerações possam viver num país sem pobreza. 1 milhão é uma meta que eu posso dizer ousada, mas desde que a Gerando Falcões nasceu, a rede é ousada mesmo, né? É isso aí. Qual o maior desafio que vocês encontraram durante esse tempo todo, quase 15 anos da Gerando Falcões? Acho que teve alguns momentos marcantes, né, para a gente. Eu acho que no início, quando a gente foi receber o primeiro investimento, a doadora pediu a nossa conta jurídica. E a gente falou, mas nós não temos conta jurídica. E ela falou, como assim? Vocês não têm um CNPJ? A gente não... O que é um CNPJ? Então, acho que o desafio no início foi de se desenvolver tecnicamente para que a gente até pudesse ter acesso à doação. Depois, um outro momento muito marcante foi a pandemia. Porque a gente, enfim, acho que foi um marcante para todo mundo, mas nós, enquanto organização social, a gente tinha se planejado, a gente tinha acabado de inaugurar a Falcons, a gente tinha se planejado para fazer um monte de ação presencial, de estar com as famílias, de estar na rua, de estar na ponta. Daqui a pouco a gente precisa estar trancado e não pode fazer nada. Só que nesse momento, a gente, por conta desse momento de pandemia, a gente aprendeu também a fazer coisas novas. E por meio da rede, a gente conseguiu alimentar mais de 1 milhão de pessoas. Você contou um pouco do seu momento também de dificuldade, não só da Gerando Falcões, né? Bem no início do programa. Eu queria saber, hoje, diretor de operações, cofundador da Gerando Falcões, a hora que você olha para trás, o que você vê no agora? Tá aqui hoje, inclusive, falando com você, ser cofundador de uma organização tão importante, ocupar um cargo de relevância, é difícil até de dizer qual que é a sensação. É muita gratidão e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade. Gratidão por estar vivo, por ter tido uma nova oportunidade na vida, e responsabilidade porque eu acredito que, se foi me dada essa chance, é porque eu preciso, de alguma forma, usar todo esse histórico como uma ferramenta para que outros não vivam o que eu vivi, e para quem está, olhe para mim, entenda a minha mensagem, acesse os meus projetos e encontre uma saída. Lê Maestro, para encerrar, né, eu queria saber um pouquinho do que está por vir, se é essa meta de 1 milhão, de tirar 1 milhão de pessoas da pobreza, e também como ajudar. Se existem canais aí que as pessoas que estão assistindo podem ajudar. Boa. Bom, acho que tem, além da meta de 1 milhão de pessoas da pobreza, tem coisas que estão saindo agora, que são novos na Gerando Falcões, que são alguns negócios sociais novos. Então, eu falei aqui da inclusão produtiva, a gente está montando uma agência para cobrir esse gap que o Brasil tem de mão de obra, e ao invés da gente pedir a doação para a empresa remunera a gente por pessoas que a gente coloca no mercado de trabalho. Então, é um ganha-ganha, né? A gente também vai estar criando nesse momento uma agência de cuidador de idosos, para que essas mulheres, essas mães solos, elas sejam capacitadas, formadas e possam gerar renda por meio disso. Então, quem estiver nos assistindo e quiser nos ajudar, eu acho que pode nos contatar, empresários e empresas, para entender esses nossos negócios, para que a gente possa fazer parcerias. E para as pessoas físicas que estão nos assistindo, entrar no nosso site, se cadastrar como voluntário. A gente tem, já falamos da Falcons University, falamos de formação para jovens. Esses jovens precisam de mentoria, eles precisam de auxílio. A gente tem lá também uma frente para que pessoas físicas também possam doar. Então, tem diversas formas de ajudar, e dentro do nosso site, gerandofalcões.com, elas conseguem entender como, seja empresa, seja pessoa física. Então, entrem lá, acessem bastante e vamos conversar. Obrigada, Lê Maestro, pela presença, obrigada por compartilhar suas experiências aqui. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, foi um prazer, Giovana. Obrigado, viu? Obrigada a você também que ficou aqui com a gente. Se você perdeu alguma coisa, é só ir nas plataformas digitais da Record ou também acessar nossa versão em podcast. Até a próxima. Tchau!